Fala pessoal, beleza? O pessoal aí da política não para de fazer besteira, hein? Toda semana agora vai aparecer coisas. Enfim, bem, vocês viram aí na reportagem da acho que Daniela Lima, né, pelo UOL, falando que a Polícia Federal conseguiu abrir o celular do Daniel Forcaro e viu as conversas do Daniel com o nosso querido ministro Toffoli. Sei lá, perguntando sobre o Palmeiras, claro que não. Perguntando sobre a viagem, se foi boa, claro que não. Mas pedindo pro Toffoli, né, livrar a cara dele, né. Pois é, meu irmão. E outra coisa curiosa, né, a polícia entregou esses dados pro Edson Fachin, que a gente sabe que não vai fazer nada, porque o Edson Fachin não tem a força que tem o Alexandre de Moraes, o Toffoli e o Gilmar Mendes. Quem mandou no STF é os três. Cara, o Edson Fachin, ser presidente, é a rainha da Inglaterra, né? Igual o rei da Inglaterra. Ele é o rei, mas pô, não faz nada lá, né, velho? Quem manda é o parlamento. E o parlamento do STF é os três: o Gilmar Mendes, o Toffoli e o Moraes. Cara, não vai acontecer nada, como eu estava dizendo. Mas fica um sinal aqui pra gente que talvez isso nos dê um pouco de esperança. A gente está vendo que o Lula, porque essas coisas da PF, a PF é a PF do Lula. Lembra que o Dino falou isso lá atrás? A PF é a PF do Lula. Ela está a serviço do Lula e não da presidência. Olha que coisa curiosa. Ah, mas o Lula é presidente. Não. O Dino disse isso lá atrás. A PF está a serviço do Lula, quando ele era o ministro da Justiça. E continuou na gestão do Lewandowski, que também era do STF, né? Que também estava na folha de pagamento do Master, né? Olha que coisa curiosa, né? Então é isso aí. Então você vê que é tudo a mesma coisinha, né? A mesma turminha. Mas esses recados da Daniela Lima, da Vera Magalhães, da Malu Gaspar, acho que Lauro Jardim. Lauro Jardim não tenho certeza, mas eu acho que sim também. Esses caras são os portadores, os porta-vozes do Lula. Então, se está tudo sendo denunciado via essas grandes mídias, é o Lula. É o Lula enfrentando os caras, né? E pode ver que a PF, tá indo para cima do Toffoli, né? E o Toffoli tá, agora pelo que me parece, né, agora está um pouco mais acuado, né? Porque agora é mais escândalo. Com essa reportagem da PF, lendo as conversas e ouvindo os áudios no celular do Daniel Forcaro com o Toffoli, sabe? Ó, livra a minha cara aí, querido. Resolve as coisas aí, depois eu te levo pra ver outro joguinho do Parmeira. Meu irmão, os caras tudo ali, ó. E o Toffoli tá envolvido até as tampas, bicho. O certo era ele cair fora disso aí. Só que, claro, ele não vai largar, porque se ele largar, quem pegar o caso, o cara vai ver as conversas e vai ter poder sobre o Toffoli. E ele não quer isso pra ele. Quer dizer, já está se vendo acuado. Em minha opinião, essa briga entre o Lula e o STF, que tá boa a briga, que pra quem quer ver o país andar, essa briga é boa, que o pau quebra entre os dois. A gente tem que torcer pela briga mesmo. Pro pau cantar, né? E o Lula vai pra cima, né? Então, o Lula, ele quer expor isso, porque ele deve isso. Você lembra que essa semana o Lula foi para os Estados Unidos, ou bater um papo com o Trump? Eu sei que teve essa conversa aí entre os dois. Cara, em sigilo, ou melhor, em segredo ali, o Trump deve ter cobrado. Falou aí, meu, tirei o cara da Magnitsky, você falou que ia resolver as coisas entre vocês aí, e até agora o Moraes está lá ainda, como é que fica? Lembra que o Lula tentou tirar o Moraes, só que aí o Moraes, numa conversa lá entre ele e o pessoal do governo, pressionou todo mundo e deram o poder pro Moraes. O Moraes fez o Lula recuar. Agora tem que se encontrar em alguém, e é o Toffoli. E parece que o Toffoli não tem o poder que o Moraes tem. Tem poder, mas não tem o poder que o Moraes tem. Que quem manda mesmo, de fato, né? Eu falei dos três, mas o Moraes tem o maior poder. Ele dera o poder pro cara, né? Todo mundo deu moral pro Alexandre de Moraes. Não, salva a democracia aí, toma esse poderzinho aqui.
toma mais esse poder, toma mais esse. E agora como é que tira o cara? Lembra que depois que o Bolsonaro foi preso, né, ele foi condenado, ficou em casa, depois foi transferido para Papuda. Aí saiu lá uma reportagem se eu não me engano foi a Vera Magalhães que falou assim, não, mas agora o STF tem que voltar às normalidades. Quer dizer, se o pessoal tá falando que agora tem que voltar, é porque então antes não estava na normalidade. Então toda aquela prisão foi um circo, mas era o poder pro cara. Prende aí o Bolsonaro aí para que as instituições funcionem, salva a democracia. E agora o cara é o herói da democracia, como é que vai tirar o poder do Superman? Já deram o poder pro cara, né? Como é cadê a Kryptonita para derrubar o cara? Não tem, cara. Não tem. E aí o Lula foi tentar dar carteirada e carteirou o Lula lá. E o Lula ficou na moralzinha. Agora vai sobrar pro Toffoli. E o Toffoli não tem o mesmo poder que o Alexandre de Moraes. O que eu estou querendo dizer é que assim, se o Lula conseguir derrubar o Lula é interessante que ele derrube o Toffoli. É tanto nome diferente, né? O Toffoli, é tanto nome envolvido, né? Pro Lula é interessante derrubar o Toffoli por quê? Ele consegue 2 vagas no STF, aí ele consegue indicar o Bessias, que é o desejo principal do Lula, e ainda agradar o Moraes indicando o Pacheco. Porque esse é o desejo do Moraes, que o Pacheco entrasse no STF. Mas ele não quis o Bessias. O Bessias é o menino do papel, né? O nome dele é Messias, né? Acho que é Jorge Messias, ou José Messias, eu não lembro também o primeiro nome dele. Ele é o cara que a Dilma falava assim, Lula, tô mandando aí o Bessias pra você, com papel, pra você assinar. Enfim, lá da época da Lava Jato. Que foi destruída pelo Fachin, né? Fachin e Toffoli. O Toffoli destruiu a Lava Jato e o Fachin liberou o Lula, né? E o Lula prometeu para todo mundo que ia ser um governo de coalizão, e ele mentiu, que é normal pro Lula, mentir, né? Fingir de conta que vai fazer o que você quer. O Lula prometeu para esses caras da centro-direita, da centro-esquerda, que ele ia ficar só 2 anos. Você lembra? Quando deu dezembro o Lula foi eleito em 2022, começou a governar em 2023, 2024, no finalzinho de 2024, aí começou as pesquisas mostrar que o Lula ia cair, e o Alckmin já se preparava para entrar no governo, porque isso foi combinado. E o que aconteceu? O Lula queimou o Alckmin. Mentiu pros caras, ó. Inclusive, só um parênteses aqui, aquela galera que assinou lá a cartinha da democracia tinha que pedir perdão pro país, né? Pedir perdão. O Lula vai ser um democrata. Lembra? Falavam isso lá, um monte de gente, da USP, da UFJ, da UFBA lá, da UFBA, né? Falando, não, o Lula vai ser um democrata, vai fazer um governo de coalizão. Nada, só colocou petista no governo. Fechei o parênteses. Mas só pra terminar, a galera tinha que pedir perdão pro país, né? O Armínio Fraga, aquele Henrique Meirelles, todos esses caras aí, cara, juraram que o Lula ia ser um governo, ia fazer um governo amplo, com vários partidos. Só entrou petista, cara. Só petista entrou no governo. E é isso mesmo, só petista, né? O Lewandowski também era do PT lá, ou pelo menos foi puxa-saco do PT durante muitos anos da vida dele. Então só entrou petista lá, né? Então não fez nada, mentiu pra galera aí. E agora a galera precisa, né, se retratar ou fazer coisa mais inteligente, né? Agora vamos voltar de forma correta, né, de coerência, né? Enfim, fechei o parênteses. Voltando, né? Então pro Lula é interessante. Então ele indica 2 caras pro STF, que é o dele e o do Moraes, meio que ameniza a situação, né, entre ele e o STF, que agora tá tenso, tá claro isso para todo mundo. Por enquanto, ele batendo no Toffoli, ele consegue desviar as atenções do INSS, mas que a gente já sabe que o INSS é PT até o talo, assim, é PT, mas a galera toda ali, sabe? Gleisi Hoffmann, o Lindinho, o Randolph, todo mundo ali ganhava dinheiro com desvios do INSS. Lembra? Gleisi Hoffmann, acho que em 2013, né, tinha sido acusada, ela e o ex-marido. 2013, 2012 ali, sabe? Foi acusada de desvios do INSS. E agora de novo, cara. Agora de novo. Descobriu-se aí que o Augusto Lima, que é o dono do Victor, que agora tá quebrando, né? Ele tem uma mansão lá em Brasília,
que era a mansão do lobby, né? Que ele chamava a galera ali para fazer um esquema. Cara, saiu no jornal ontem, né? Então, na reportagem da Daniela Lima, inclusive, que tinha a mansão do lobby ali, que o Augusto Lima, a galera do Fixtro chamava a galera para conversar, para fazer as coisas de acordo com o governo. É, meu irmão, tá todo mundo ali na lama, bicho. E olha que é eles que estão falando, hein? Porque a Daniela Lima é Lula, né? E eles que estão falando aí, cara. Ou seja, a nossa república realmente, cara, não tem jeito, cara. O Brasil não tem a menor possibilidade de dar certo, cara. É sério, cara. A não ser que aconteça um milagre mesmo, como eu já falei outras vezes. Nosso país aí, cara, precisa de um, sei lá, tomara que essa briga aí dê um resultado bacana pro país, né? Não pra direita como um partido, como uma veia política, mas pro país, né? Que o país deu uma erguida. Cara, o nosso país tem possibilidade de ser rico, cara. Só que, meu, as coisas não andam, essas coisas são todas amarradas entre elas. Essas coisas precisam quebrar, bicho. Sei lá, precisa acontecer outra coisa nova aí pro nosso país andar. Que do jeito que tá as coisas aí, eu já falei outras vezes que tudo vai terminar em pizza, e eu ainda acredito que vai terminar em pizza. Quem vai pagar é eu, você, todo mundo aí, que não é da política, né? Todo mundo que não tá em Brasília é que vai pagar, né? E essas besteiras, lambanças aí do Toffoli e do Moraes, quem vai pagar é a gente, cara. Então, eu espero mesmo que o nosso país consiga sair disso, né? E sair bem do outro lado, né? Mas, por enquanto, as informações é que, cara, estamos lascados. Vamos ter que pagar mais imposto para tentar salvar tudo isso. E o Lula fazendo campanha já antecipada, mas aí o Lula pode, né? Se lembra que quando o Bolsonaro fez aquela encontro lá em 2022, 7 de setembro, aí ele foi condenado à inelegibilidade por causa disso, porque fez campanha antecipada. E o Lula? Meu irmão. Então, assim, entendeu? Aqui, por enquanto, a justiça pende para um lado, para outro não. Então é isso, irmãos. A gente precisa, irmãos, no sentido de Brasil, né? A gente tem que orar, rezar para que as coisas aconteçam aí e a gente saia desse buraco em que 3 caras, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Toffoli, jogou esse país. Como é que sai disso? Fica aí para você pensar.